Este programa é livre para todos os públicos. Horas 4 minutos, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, iniciando a programação ao vivo das emissoras nessa terça-feira, 21 de maio. Temperatura atualizando aqui, 21 graus, sensação térmica 19,3 e a umidade relativa do ar 86% é a leitura, a informação da praticagem da Barra do Rio Grande nessa terça-feira, 21 de maio. Bom dia, Rafael Viana. Muito Opa, bom dia. Tava tomando um cafezinho? Ia tomar um golinho de café. Te tirei, não te olhei antes de dar bom dia, não, né? Eu tomo aqui conversando, não tem problema. Tomamos conversando, né, Rafael? Só precisava abrir o microfone. Peguei o Rafa no susto, desculpa, Rafa. Não tem problema. Como é que estamos? Tranquilo? Estamos muito bem, esse veranico de maio. Se tá aí, né? Pô, o inverno não chega. Não chega. Rafa, não chama com tanta vontade. Já conversamos sobre isso em outro momento. Não chama com tanta vontade. Não quero inverno. Só quero poder usar um moletomzinho, assim. Não, sobretudo não precisa mais. Não, sobretudo não precisa, nem cachecol, nem pullover. Não precisa. A botinha, não precisa. Não, só um moletomzinho tá bom. Então tá, acho. A gente tá em épocas de pedir por amenidades, penso eu. É verdade. Né? De querer amenidades, assim. Já temos bastante intensidade pairando no ar. É verdade. Né? Amenidades tá bom, mas o clima tá bom. Né? Não sei pra quem, pra mim tá bom. Né? A gente tem que sempre lembrar que quando reclamamos das chuvas, tem outras pessoas que precisam das chuvas e por aí vai. Pra mim tá bom assim, né? Não sei pra vocês como está, mas pra mim tá bom. 21 graus, tá ameno. Tá honesto. Tô querendo muito amenidades. 21 graus é honesto, tranquilo. É tudo que a gente vem pedindo, assim. Olha aqui, Rafa. A gente tem a nossa pauta de hoje, da terça-feira, Direitos Humanos no Ar, retomando essa pauta com o CRDH. A Patrícia está aqui com a gente, vai conversar com a gente daqui a pouquinho, pedir só uma licença para ela, uns minutinhos iniciais, para a gente fazer algumas divulgações, notas que a gente tem organizado para divulgar hoje. Passo para ti, pode ser? Vamos lá, vamos embora. Tem umas notinhas aqui da universidade e alguns outros eventos aqui da cidade para divulgar, rapidão. Iniciou nessa segunda-feira, então, o prazo de submissão de trabalhos para mais uma mostra de produção universitária. Em sua 18ª edição, o principal evento científico da FURG tem como tema Aprender, Ensinar e Transformar 50 anos de universidade. A mostra contempla diferentes eventos, como o Congresso de Iniciação Científica, o Seminário de Extensão, o Encontro de Pós-Graduação, o Seminário de Ensino, o Simpósio de Cultura e ainda o Salão de Indissociabilidade. Todos eles estão aí com inscrições abertas, então, para envio de trabalhos até o dia 15 de julho, no site da MPU. No mês de julho, a partir então do dia 10, também será possível fazer inscrição para ministrar oficinas durante a mostra. E nesse ano, a MPU acontece de 7 a 9 de outubro, lá no Campus Carreiros, e celebra o aniversário da universidade. Fica aqui o convite, então, quem quer apresentar trabalhos não perde o prazo, tá? Já está aberto, vai lá no site da MPU te inscrever. Muito bem, Rafa. Rafinha, eu vou trazer um convite que é amanhã. Tá certo? Amanhã às 2 da tarde. Mas eu vou trazer junto com isso, 11h07, dá tempo. Um textinho curto que acabei de ver aqui do Thiago Debur. Ele diz assim, mesmo após uma recente audiência pública sobre autismo, mesmo após várias reuniões com o Executivo Municipal, mesmo após vários anos de serviços prestados pela AMAR, a Câmara de Vereadores irá realizar uma tribuna para falarmos sobre a importância do autismo e da continuidade do trabalho da AMAR.
Aí diz ele: isso me soa como um deboche do poder público. Quero ver mais uma vez a população na Câmara, pedindo pelo amor de Deus para que eles possam fazer novas falsas promessas e dar qualquer migalha à nossa população azul para ganhar votinhos. Eu tenho asco disso, mas temos que ir, temos que comparecer. Afinal, a AMAR precisa da ajuda desses homens de bem. Tiago está bastante revoltado. Tem os seus motivos. Com certeza. O Tiago já esteve aqui com a gente algumas vezes. O Tiago também é advogado, né? Aí tá advogado, estudante de psicologia, né? E tá sempre nessa luta, nessa causa do autismo. Como voluntário, né? Ali, né? Para AMAR, como advogado para as famílias ali que precisam buscar os benefícios. Irmão de um autista, né? Vivencia isso na família. E aí ele faz, né, com esse desabafo, e trago o desabafo dele aqui, porque conhecemos a pessoa, a caminhada dele também, a luta toda. E é importante a gente entender quem está junto, esteve junto da construção da AMAR, qual é o sentimento, né? Reforço, então, o convite: realização de tribuna popular sobre o autismo amanhã, dia 22 de maio, às 2h da tarde, 14 horas, na Câmara Municipal do Rio Grande. Tá bem? Rafa, 11h09. Eu tenho mais alguns convites para fazer. Não sei se tens mais alguma nota pontual aí. Não. Pontual, não. Só o Tai Chi Chuan de noite lá no Amaré Cassino. Opa, relembra aí, então, né? Tá aí, ó, aula aberta de Tai Chi Chuan lá no Amaré hoje, tá? Das 19 às 21 horas, tá? O Amaré fica ali na Rua Engenheira, Avenida Engenheira Lúcia Maria Balbella Chiesa, acho que é assim que pronuncia, Chiesa, 7365, tá? Então, ali na RS 734. Dá uma procuradinha ali no Facebook, que tu encontra o evento. Eu acho que dá para tu clicar e até ver o mapinha direto pro lugar ali, se tu quiser. O Facebook disponibiliza. Então, tá aí, ó. Próxima terça-feira, 21/5, que é hoje, né? Evento lindo aqui no Amaré Cassino, tá? Que está de casinha nova no Bolacha. Nosso querido instrutor Anselmo vai fazer uma prática aberta ao público, onde além da parte física da modalidade, vai conversar um pouquinho sobre o que é Tai Chi Chuan. Tá? Muito bem. A contribuição é só levar algo para compartilhar com os demais na roda de conversa e R$5. Tá? A casa vai oferecer chá quentinho. Bem legal. Então, das 19 até as 21 horas, essa aula aberta aí de Tai Chi. Vamos lá conhecer a prática, né? Certo, ver do que se trata, para quem não conhece. Já fiz Tai Chi por um tempinho, uma beleza. É uma beleza, com certeza. Bom evento. Olha aqui, 11/11. Rapidamente, então, dia 24, daqui a 3 dias, apresentação de A Bergamoteira, o evento realizado pelo Camarim Arte e Cultura. Então, acontece dia 24, sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, 20h30, vai ser na sede do Camarim mesmo, na Itaqui 431, no Cassino, tá? Temos também aqui Cine Sesc Cult Tangerine, apresentando o filme Tangerine, no domingo, então, nesse próximo domingo, 26 de maio, às 18h, 6 da tarde, na sede do Sesc Rio Grande, que fica ali na Silva Paz. E temos ainda, só relembrando, né, Rafa, que a partir do dia 6 de junho inicia o Festival Varilux de cinema francês. E o Cine Dunas Rio Grande tradicionalmente participa já há bastante tempo desse Festival Varilux, que acontece em todo o Brasil. E 6 de junho inicia e segue até dia 19 de junho, então, no Cine Dunas Cassino. Acho que por enquanto é isso, Rafinha. É isso aí. Tem outras coisas que deixamos mais para frente. Agora, 11h12, eu vou chamar a música, porque aí o Rafa reposiciona as câmeras pra gente, Patrícia, e a gente já começa a conversar e trazer a pauta e as pautas, atualizações do CRDH aqui, tá bem? Ótimo. Então, vamos lá, Rafinha. O que a gente vai ouvir? Vamos ouvir Ricardo Cordeiro com Vamos. Opa, beleza. Vamos, meu bem, você pode fazer melhor. Vamos, meu bem, você consegue. Você pode, você tem, você é capaz. Vamos, meu bem, você pode fazer melhor. Vamos, meu bem, você consegue, você sabe, você tem.
contrário e do novo que vem, de se permitir concordar e também discordar, de sair do transe, de sair do ódio. Sabe aquele disco? Sabe aquela faixa? Sabe aquele espelho? Sim, você pode, meu bem, você consegue, você sabe, você sabe fazer melhor, você consegue, você sabe, você sabe amar. Vamos, meu bem, você pode fazer melhor. Vamos, meu bem, você consegue, você pode, você tem, você é capaz. Do contrário e do novo que vem, de se permitir concordar e também discordar, de sair do transe, de sair do ódio. Sabe aquele disco? Sabe aquela faixa? Sabe aquele espelho? Sim, você pode, meu bem, você consegue, você pode, você pode, meu bem, você consegue, você pode, você sabe amar. Você sabe amar. 11h16, tá aí então Ricardo Cordeiro com Vamos. Muito bom som. Muito bom, Ricardo Cordeiro, Rio Grandino. Olha aqui, a gente estava conversando durante a música aqui com a Patrícia, atualizando a pauta. A gente, esse ano, acho que não chegamos a fazer nenhuma edição ainda do CRDH, né, Rafa? A gente Pois então, fez a pausa do... Não, eu acho que fizemos bem no início, não? Não, é verdade, fizemos a pausa do verão ali. Fizemos a pausa do verão, do recesso. Isso. E nós aqui, o Paralelo se reorganizando, porque, né? E o CRDH também. E conseguimos, então, fechar, organizar para a edição desse mês de maio acontecer. Coisa boa. E a Patrícia, que está aqui com a gente, que vem falar, representando o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG. Bom dia, bem-vinda. Bom dia vocês, bom retorno. A todos e todas. A Patrícia ainda não tinha vindo nesse cenário aqui, né? No estúdio novo, ainda Poxa, não. Que bom que viesse. Bom retorno aqui. Obrigada. A nossa proposta de pauta de hoje é conversar sobre o abuso e a exploração sexual infantil, né, Patrícia? Isso. E a gente comentava, né, não por este motivo, mas por outros, comentando sobre crianças, internet, mídias, e que, por óbvio, tem muito a ver com o tema, né? Então, penso que é um tema bastante importante, né? E não de hoje que se precisa falar sobre isso, mas, na atualidade, a questão das mídias, penso que tem chamado muita atenção de quem trabalha com esse tema, né? Com certeza, né? A gente está em maio, né? Que tem o dia 18 de maio, que é o dia de alusão, né? Ao combate e exploração sexual infantil. Então, a gente veio tratar um pouquinho desse tema, porque, apesar de ele ser mais debatido hoje, é muito importante a gente sempre lembrar das coisas pequenas que muitas vezes as pessoas esquecem, né?
das diferenças que a criança pode apresentar, esses detalhes que a gente tem que notar. Sim. No Brasil, ainda hoje, né, segundo a Organização Saúde. a Organização Internacional do Trabalho, existem mais de 100 mil casos por ano de abuso e exploração sexual infantil. Né? E menos de 20% desses casos chegam à denúncia. E para que as autoridades possam realmente tomar providências a respeito. Uhum. Né? Então, é muito importante a gente lembrar que a denúncia deve ser feita sempre, independente de tu ter certeza de que está acontecendo alguma coisa. Né? Então, qualquer suspeita que tenha de abuso e exploração sexual infantil devem ser denunciados. E aí as autoridades competentes vão investigar e ver realmente se é aquilo ou não é. Né? É providência que eles têm que tomar e não nós. Nós, enquanto sociedade, a gente não pode ser omisso, né? E conivente com o abuso infantil. Porque é vexatório, muitas vezes se pensa assim, né? E se não for, vou deixar aquela família constrangida. Mas e se for? E o que essa criança pode estar passando, né? A família tem que entender, se por acaso não for, né? Caso, de que bom que denunciaram, estão tentando proteger o meu filho. Né? Ainda tem muito essa dificuldade, né? Tantas pessoas que ficam na dúvida de denunciar, quanto as famílias, penso que ainda tem esse outro pensamento, né, que tu colocava agora. E talvez esse de, que bom, tem pessoas querendo proteger o meu filho. Talvez seja o melhor pensamento mesmo, né? Exato. A melhor sensação para se ter. Porque, de fato, eu posso não fazer parte daquele núcleo familiar, mas se faço parte da comunidade, se convivo, se percebo, é minha responsabilidade também, né? E isso, muitas vezes, as pessoas não acabam achando bastante delicada essa posição. Sim, né? Não delicada, deixa de ser. né? Mas é, sim, responsabilidade nossa. E pensar primeiro na criança, né? Que é o mais importante. Os adultos têm que saber lidar com isso. A criança, não. Né? A criança, se está sofrendo realmente um abuso, quanto é importante a gente denunciar? Mesmo se for só uma suspeita. A gente não tem que ter certeza de nada. Não é o nosso trabalho esse, né? Sim. E enquanto sociedade, é sim de denunciar para que essa criança tenha apoio, possa ter os cuidados necessários. Sim. E o que é o abuso sexual, né? Importante. O abuso sexual não é só quando realmente um adulto tem relação sexual com a criança efetiva, né? Mas qualquer ato libidinoso. Então, se o adulto... Carícias inadequadas, né? Exposição também. Exposição a fotos, vídeos, o que seja. A própria violência psicológica, eu acho, né? Tu pode ter violência psicológica sexual. Sim. Assédio, né? Pela fala, né? De coisas inadequadas também para aquela criança ou adolescente, né? Não precisa só ser criança, mas os adolescentes também. Então, a gente tem sim que denunciar e pensar nisso, né? Não é a conjunção carnal em si, mas sim qualquer ato libidinoso, foto, vídeo, qualquer coisa que essa criança esteja sendo exposta e seja inadequada para ela, criança e adolescente, né? Nas idades. Sim, e fiquei pensando aqui, né? Essa questão da violência verbal também, né? Do que é verbalizado, por vezes até na rua, e o quanto isso ainda acontece, né? Lembro que esses dias conversava com uma menina, uma mulher adulta, e ela comentou que na adolescência passou por uma situação assim, de estar saindo da escola, e um homem chamou, falou algumas coisas, e aí ela disse que hoje pensa quantas mulheres ou meninas ainda hoje não passaram ou passam por isso diariamente. Porque ainda é, infelizmente, muito cultural. Essa questão do homem enxergar a mulher e a menina, adolescente ou criança, como objeto indefesa e à disposição né, das suas vontades. E se apropriar disso para fazer o que bem entende, né? Isso acontece muito ainda, né? E é uma violência. E está no Estatuto da Criança e do Adolescente que eles são protegidos disso tudo, né? Então, é importante a gente lembrar, existe legislação para isso. Existe o Código Penal, a Constituição Federal, o ECA mesmo, que prevê esses casos e prevê as penas, né? E as punições específicas para cada tipo de crime. Né? E se a gente vê, a gente não pode ficar calado.
né? Muitas vezes tu passa um cara mexendo com uma menina, tu tem que intervir. Não dá mais a sociedade ficar parada, olhando e achando, ai, que feio. Não é que feio, vai lá e fala o que tem que ser feito, né? Protege aquela criança. E porque na maioria das vezes a criança ou adolescente que passa por essa situação, não só meninas, mas também meninos, se sentem envergonhados. Com certeza. Né? E não fazem denúncia, por vezes não sabem a quem recorrer, tem medo ou vergonha de falar para a mãe, para o pai, para os responsáveis, e acaba guardando isso para si. Uma das grandes características, inclusive, do abuso é isso, né? A criança ficar introspectiva, né? Ter uma certa depressão. Sim. Crianças menores voltarem a fazer xixi na cama, chupar dedo, fazer coisas que já passaram daquela fase, mas retornam. Esses são os sinais de abuso que a gente deve estar bem atento. E em casa, instruir os nossos filhos, né? Explicar que é importante. Às vezes os pais não querem conversar sobre isso com os filhos, mas explicar o que é íntimo e o que não é, né? O que pode, o que não pode, que pai e mãe podem lidar com a criança nua, em banho, em troca de roupa. Não é todo o tempo, não é qualquer momento, apesar de serem pais, né? Sim, isso é importante. Então, a criança tem que entender as diferenças do que pode, do que não pode, do que é íntimo e do que não é íntimo. E isso, talvez eu entre num outro assunto tão polêmico quanto, mas quando a gente fala dessa questão do que a criança saber o que pais responsáveis podem ou não podem também, porque também tem limites, e o quanto isso é difícil de disponibilizar essa informação à criança se a gente não puder discutir isso fora do ambiente de casa. Né? E aí, o que eu trago? Trago a questão dos debates, das formações, das aulas, dos projetos que trazem para dentro da escola as discussões de gênero e sexualidade. E que querem tirar, né? Abominam uma parte, acho que de uma galera moralista, né? Que sabe que a maior parte dos abusos acontece ainda dentro de casa. Porque se tem índices e pesquisas que dizem isso, que a maior parte dos abusos acontece dentro de casa e é cometido pelo pai e não também por outros parentes, mas principalmente pelo pai. É um aspecto cultural e, infelizmente, que a gente precisa combater, né? Combater, desconstruir, também com as famílias, né? Mas se a criança, que é a principal vítima disso, não tiver conhecimento, como a gente muda isso, né? E a gente pensa que se insiste tanto e é tão caro esse espaço da discussão escola, né? Na escola, justamente para tentar subverter e desconstruir isso que acontece, né? Sim, com certeza, né? A gente tem que falar sobre gênero e sexualidade com criança, com adolescente, né? E explicar essas questões, o que é íntimo, o que não é. Se o pai e a mãe não conseguem abordar esse assunto, a escola faz esse papel. Papel importantíssimo para que aquela criança não sofra nenhum tipo de abuso. Sim. Ela entenda quais os direitos dela, né? Esse é o papel fundamental da escola. Né? Apoiar nessa educação também, além da matemática, do português e de outras, né? É muito mais a formação social. A escola é um espaço de convívio, é onde eles têm, né, outras crianças da mesma idade e mais velhos, onde eles vão também se espelhar. Bastante, né? Então, é muito importante esse espaço de debate. É o espaço onde começam a experimentar, a conhecer outras realidades e a experimentar, né? Sim, porque em casa tu não tem todas as realidades, né? Então, é importante ver que o amiguinho talvez tenha o pai e a mãe casados, mas tu não tem. Sim. E, né, as diferenças entre as famílias, diferenças culturais, um que viaja mais, outro que viaja menos. Coisas simples que a gente, né, na escola aprende. E também essas outras coisas tão importantes de formação e de crescimento e conhecimento para essa criança e adolescente. Me lembrei agora de um relato de uma mãe de uma menina de 13 ou 14 anos de idade, que quando perguntei para a mãe se a menina tomava medicação, se tomava pílula, não conversei com ela sobre isso ainda. E eu disse para a mãe, precisa conversar, né? Mas é que eu não consigo.
Então, aí fico pensando nisso, né? E se tem essas limitações ainda, sim, né? Com certeza. De criação, muitas Porque vezes, tu não teve porque isso não da teve tua essa mãe, do teu conversa. pai, né? Nem da escola, Nem da escola. nem de nenhum lugar, né? Mas aí o pai que quer realmente que seu filho tenha uma boa formação pode levar num psicólogo para conversar, né? Psicólogo, num ginecologista. Perguntei, ela já foi ao ginecologista? Não conversei com ela sobre isso ainda. Acho que está na hora de conversar, mãe. Né? Mas é isso, assim, são as limitações que nós, como mães, né, os pais, têm justamente porque tiveram, né, limitações na sua educação. Então, a escola vem para somar, né? Não vem para estimular a sexualidade de ninguém. Exatamente. Isso é tão importante, não né, existe Patrícia? isso, né? Não é super sexualizar uma criança, querer que ela saiba tudo sobre sexo. Não é isso. É ao contrário. É bem o contrário. É bem o contrário. Né? É que ela entenda os direitos dela e os limites que dentro daquela idade dela, né, a sexualidade não deve ser incentivada, mas ela deve conhecer o que é o que. Uma criança que não sabe nomear um órgão, por exemplo, ela não vai saber te dizer que tocaram em tal coisa. Claro. Os apelidinhos fofinhos, muitas vezes, não são os mais adequados. Tu não precisa ser agressivo com a criança e dizer também, né, Sim. o nome do órgão específico, mas algo que tu consiga identificar que é aquilo e não, né, E dentro da fase do desenvolvimento daquela dentro da criança, fase do desenvolvimento. tu te comunicar com ela, né? De forma que ela saiba se proteger, se E cuidar, existem né? vídeos bem infantis, assim, com desenhos que explicam, né, que o que é íntimo, o que não é, para aquela fase da criança bem pequena mesmo, assim. Para que ela entenda visualmente o que é, o que não é íntimo. Bem bacana. Olha aqui, 11h30. Rafa, vamos chamar um intervalinho? Eu vou pedir uma licencinha, então, para a Patrícia. A gente chama Claro. intervalo, Vamos a gente lá. pega mais um cafezinho e a gente já volta para conversar mais, tá bem? Yo